Ela é uma das cidades mais charmosas do Brasil. Tem mais de 300 anos de história e um incrível patrimônio arquitetônico, cultural, artístico e gastronômico. Eu te convido a conhecer a mineiríssima Tiradentes. O Lago das Forras, que é onde eu estou agora, é a principal praça da cidade, é o coração central da cidade e ao redor do qual se estabelecem a maioria dos restaurantes e das lojinhas também, e também da vida noturna. Mas não apenas isso, né? Porque ao redor, subindo essas ruas, essas ladeiras aqui, você também encontra outras atrações, igrejas, museus e também restaurantes e lojas. E na medida em que você sobe essas ladeiras, você pode se surpreender com alguma joia arquitetônica, com algum beco, viela aí do século XVIII, ou mesmo apreciar de maneira melhor essa bela serra que emoldura a cidade de Tiradentes. E aqui no Lago das Forras a gente tem a Capela do Bom Jesus da Pobreza, cujo nome talvez indique a camada social que costumava frequentar essa igreja, que foi inaugurada em 1782, o que contrasta um bocado hoje com os frequentadores dessa região. Por exemplo, ali na frente é um restaurante que vende fondue. Tiradentes Gourmet. Segundo os mineiros, Tiradentes fica logo ali, a 190 quilômetros de BH, Belo Horizonte, a 330 do Rio de Janeiro e a 480 quilômetros de São Paulo. E essa é a igreja de Nossa Senhora do Rosário, a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos homens pretos também. Ela era uma igreja dos escravos e ela tem alguma quantidade de ouro aqui, não uma quantidade tão abundante quanto outras igrejas aqui do circuito histórico de Minas, porque os escravos traziam esse ouro escondido entre unhas ou no meio dos cabelos. Não existe muita documentação oficial sobre os registros dessa igreja, mas estima-se que ela tenha sido erguida num período entre 1740 e 1770, ou seja, ela tem mais de 250 anos. E aí, tá gostando desse vídeo sobre Tiradentes? Quero saber por que então você ainda não curtiu esse vídeo, não fez algum comentário e nem assinou o nosso canal? Faz isso agora que tem mais vídeo, mais coisa legal de Tiradentes. E o que fazer aqui em Tiradentes? Comparando com Ouro Preto, que é uma cidade que eu gosto muito também aqui do circuito histórico de Minas, a cidade de Tiradentes tem um conjunto menor de atrações para você percorrer. Mas isso acaba sendo uma vantagem, porque sem ter tantos itens para ticar na sua agenda, você não precisa estabelecer uma agenda, um dia tão corrido, porque quando você está em Ouro Preto, você acaba ficando naquela vontade de conhecer todas as igrejas, de visitar todos os pontos. E aqui você consegue percorrer tudo numa caminhada e mais, dedicar um pedaço do seu dia para o ócio, para não fazer nada, para flanar, entrar numa lojinha, tomar um café. Então, de certa forma, esse tamanho menor da cidade e o fato de ser tudo compacto permite que você usufrua dos atrativos turísticos e históricos, mas também se permita um outro ritmo, né? Um ritmo mais lento, um ritmo de usufruir a cidade e perceber as sutilezas dessa joia rara, dessa cidade colonial encapsulada no século XVIII. Agora, isso não quer dizer que Tiradentes não tenha atrações, muito pelo contrário, e elas se estabelecem em diversas especialidades. A primeira dela é o turismo histórico e cultural, né? Aqui a gente tem um conjunto de igrejas barrocas, de monumentos da época do século XVIII, da época do ciclo do ouro. Aqui a gente tem importantes acontecimentos, né, que tiveram lugar aqui nessa região de Minas, como a Inconfidência Mineira. E vale dizer que a Inconfidência Mineira, ela guarda um certo paralelo com a Revolução Francesa e seus ideais de liberdade e de redução do poder absolutista da coroa, dos monarcas da época, da igreja também, não é?
E ela também é meio que o preâmbulo, né? Meio que o preâmbulo para o que viria a ser a independência do Brasil. Ela é parte também do famoso ciclo do ouro que houve aqui em Minas Gerais. Então você tem esse turismo histórico de ver igreja, de ver monumento, uma cidade ali toda com esse calçamento mais rústico. Tiradentes também tem um animado calendário cultural, então se você vier para cá, sempre dá uma olhada antes no que tem, que volta e meia tem festival de alguma coisa, tem algum tipo de evento. Agora, nesta semana que eu tô, por exemplo, tem um festival de inverno, um festival de jazz. Então dá uma olhada, que ela tem um calendário artístico, cultural bastante interessante, né? A outra coisa também, tradicional aqui de Tiradentes, é a gastronomia, que é cheio de restaurantes, o que é muito curioso, porque é uma cidade muito pequenininha, mas Tiradentes é um importante polo gastronômico do estado de Minas. Então você encontra desde os restaurantes mineiros mais raiz mesmo, assim, que praticam a tradicional culinária mineira, até restaurantes mais sofisticados, de cozinha internacional, ou que praticam uma espécie de fusão, né, entre a tradição mineira e uma culinária fusion, mais gourmet, flertando aí com outros sabores internacionais. Então, se você gosta de gastronomia, de vinho, aqui tem bar, tem pub, tem cervejaria, cachaçaria, né? Então eu tenho certeza que você não vai se arrepender também, né? Embora essa seja uma faceta menos conhecida da cidade, Tiradentes também te oferece uma enormidade de opções de turismo ecológico. A cidade é cercada por uma serra belíssima, então você tem opções de trekking, de passeios no meio da mata, de cachoeiras. Então você consegue conjugar, mesmo numa cidade pequena, um conjunto amplo de atrações artísticas, culturais, gastronômicas, históricas, né? E também passeios pela natureza. E para almoçar hoje a gente veio aqui no Dona Chica, uma legítima cozinha mineira. Uma das coisas bacanas aqui de Tiradentes são as lojas de cachaça artesanal. Para quem aprecia essa bebida legitimamente brasileira, aqui você tem uma infinidade de rótulos, de variedades, de tipos que certamente vão fazer a alegria de quem é apreciador de uma legítima cachaça brasileira. Além da gastronomia impecável, inigualável, aqui em Tiradentes tem outra tradição, que é o artesanato, os móveis rústicos. E aqui a gente tem um distrito aqui próximo, né, em Prado, em Bichinho, né, que você tem um monte de ateliê e um monte de fabricante e comércio desse tipo de material. Uma outra atração de Tiradentes são as compras. A cidade, além de um polo gastronômico, tem importantes opções de lojas, artesanato autoral, com toque artístico. E eles têm aqui um vilarejo que se chama Bichinho, né? E que eles têm muitos móveis, né? Artesanato, móveis rústicos de madeira, cedro, ferro. Então, assim, se você gosta de móvel colonial ou se você gosta de algum artesanato mais autoral, quadro, pintura, escultura em pedra, eu tenho certeza que você vai gostar, você vai encontrar alguma coisa para levar. Eu, particularmente, não sou muito fã de compras, não gosto de fazer muita compra em viagem, mas eu volta e meia sempre encontro alguma coisinha que me agrada, que eu acho diferente, que tem um toque artístico. Então, se você gosta de comprar ou de levar lembranças para alguém, eu tenho certeza que você vai achar aqui em Tiradentes, desde as opções mais populares, mais simples, mais tradicionais, até um artesanato mais sofisticado e mais autoral também. E uma das coisas legais aqui de Tiradentes é que você encontra umas lojas todas estilosas, ou seja, você não só encontra uma mercadoria bacana, quanto com um jeito mineiro de ser, como a Bem Dizer, por exemplo. Isso é fi de quem? Isso é fi de quem, ou seja, bem mineirês. Não me amola não, sou arreda, isso é meio nordestina, né? Doido demais. Que toda inveja, vi. Agora o momento poético. Peraí, deixa eu falar, olha, o momento Carlos Drummond de Andrade.
que toda inveja vire pão de queijo. Ah, você já é as outras. Você sabe o que é o uai? Uai é uai. Trenzinho. I speak fluently mineirês. Uai, eu, hein? Crê em Deus Pai. Passear aqui nas ruas do Centro Histórico de Tiradentes é uma verdadeira viagem no tempo. Se você quiser transformar essa viagem no tempo numa experiência ainda mais do passado, existem essas charretes. Claro que agora eles inventaram essas charretes da marcha do urso, aqui com unicórnios, que tiraram um pouquinho dessa experiência, né? Você fica mais parecendo que você está dentro do Cartoon Network do que você está num túnel do tempo. Mas se você tem crianças, talvez faça a alegria delas. Olha só. De você, voando gente por aí que fala tanto e não diz nada, ou quase nada. Ele sai de toda escada e no final não sobrou nada, não deu em nada. Então vamos fazer uma homenagem à Copacabana. I feel like I'm losing my mind. Everybody in the world. E nesse casarão histórico funcionava a cadeia da cidade de Tiradentes. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. E aqui ao lado da cadeia municipal você tem o Museu de Santa Ana, que é um museu dedicado a Santa Ana, com peças sacras, não é? E que está instalado no prédio, na estrutura do prédio onde funcionava a cadeia municipal no passado. Passear por Tiradentes é como entrar direto num túnel do tempo e te leva diretamente para as ruas de pedra do Brasil colonial do século XVIII. Tiradentes é uma joia rara, encravada aqui no meio da Serra de Minas e que respira cultura, arte, arquitetura e gastronomia. E essa é a Igreja Matriz de Santo Antônio, o principal templo católico aqui de Tiradentes. Estima-se que os fundamentos dessa igreja tenham se iniciado em 1710, mas foi só apenas as décadas seguintes que ela acabou ganhando a forma atual. Apesar desses indicadores serem um bocado controversos e alimentarem uma certa disputa pelo ranking das igrejas mais ricas e mais suntuosas em ouro de todo o Brasil, estima-se que aqui haja mais de 400 quilos de ouro nesses diversos adornos que a gente vê aqui. E aqui uma estátua em homenagem a Tiradentes, que dá nome à cidade.
Essa região de Minas Gerais acabou sendo palco, direta ou indiretamente, de pelo menos 3 momentos históricos muito importantes da história do Brasil, direto ou indiretamente, né? Um deles é o ciclo do ouro. A partir de 1692, 1698, eles começam a encontrar ouros e metais preciosos aqui na margem dos rios, aqui dessa região, não só de Tiradentes, mas Ouro Preto, Mariana, enfim, toda essa região. Não é à toa que esse estado se chama Minas Gerais, que tem muito minério até hoje, não é? E esse ciclo do ouro foi um período, um apogeu de abundância, eu diria quase que de delírio. Quando a gente olha algumas igrejas que tem meia tonelada de ouro numa única igreja, né? Enquanto tinha um povo que vivia sob condições bastante carentes, não é? A gente vê um pouco da opulência que atingiu essa região e quase que um certo delírio. Isso dá um pouco da faceta de Portugal, do Brasil, né? Da gente não saber aproveitar adequadamente as nossas riquezas e o nosso potencial, né? A gente se refestelou numa festa com um prazo de validade muito curto. Lá por 1760 esse ouro começa a escassear, né? E daí que advém um desejo de liberdade que dá origem à Inconfidência Mineira, né? Que é o desejo de, entre aspas, trair, né? De buscar uma outra forma de relacionamento com a coroa, com Portugal, que aliás isso era um pouco ares que vinham da Europa, porque a França, né, na Europa a França estava no mesmo momento, né, é de 1789, o Tiradentes é morto em 1792, né, em 1789 é quando tem a Revolução Francesa. Então a gente estava respirando um pouco desses ares europeus de liberdade, de uma certa independência em relação à coroa portuguesa, né, os estados na época, as coroas, as monarquias tinham um poder muito exagerado, né? Então assim, a gente tem palco de diversos fenômenos, um ciclo do ouro, a escravidão, que é uma mancha na história do mundo e particularmente do Brasil. O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão no papel, porque depois acabou praticando a escravidão de maneira velada, para inglês ver, né? Então essa região, direto ou indiretamente, também aconteceu em outros lugares do Brasil, é palco de importantes fenômenos, né? O ciclo do ouro, a escravidão, né? O ouro era extraído sob condições insalubres, perigosas, né? Boa parte por mão de obra escrava, não é? E também a Inconfidência Mineira, né? O que precipitou o preâmbulo, né? O prelúdio do processo de proclamação da independência, foi uma independência mais ou menos, né? Ele teve origem por causa da Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira foi uma célula, meio que um cromossomo inicial desse desejo de liberdade, de se libertar da coroa portuguesa e de poder ser protagonista dos destinos do próprio país. E aí, tá gostando desse vídeo sobre Tiradentes? Quero saber por que então você ainda não curtiu esse vídeo, não fez algum comentário e nem assinou o nosso canal? Faz isso agora que tem mais vídeo, mais coisa legal de Tiradentes. E aqui, quase em frente à capela Nossa Senhora das Mercês, a gente tem um conjunto de casas com fachada colonial, muito bonitas, que dão um belo cenário para você tirar umas fotos instagramáveis. Além das igrejas, uma das principais atrações turísticas aqui de Tiradentes são os cachorros. Bem barroco, olha só. Um discreto sorriso de canto de boca, estilo Mona Lisa. Um cachorro rococó. E aqui em Tiradentes, os cachorrinhos estão em todos os lugares, até nas lojinhas. E aí, cachorrinho, beleza? Vai comprar alguma coisa, rapaz? O que você vai comprar aí, rapaz? O
Que tá com preguiça e veio espreguiçar aqui na loja, hein? Fresquinho, hein? E se você gosta de lojinhas aqui em Tiradentes, você vai se perder. As lojinhas são quase uma igreja barroca. Programa Acumuladores, versão lojinha, local, Tiradentes. Pessoal, o que vocês estão achando de fazer uma trilha aqui em Tiradentes? Eu tô achando super legal. Bacana, eu estava com saudade. Igreja a gente já viu um bocado, né? Sim, muita igreja. Agora tá na hora de ver alguma coisa mais natural. Sim. Tá achando que é só torresmo que tem aqui? Que nada, olha aqui. Steak tartar e magret de canard. Très chique. Danadinha, danada, será tudo seu. Danadinha, danada. Esse é um dos restaurantes mais tradicionais aqui de Tiradentes, é o Traga Luz. Ele faz uma releitura da culinária mineira junto com elementos da alta gastronomia. Eles têm uma sobremesa aqui premiadíssima à base de goiabada. Você precisa conhecer. Muitas das expressões que a gente ouve no Brasil até hoje tiveram origem aqui em Minas ou derivadas do ciclo do ouro. Por exemplo, você já deve ter ouvido a história de que o mineiro come pelas beiradas, né? Isso daí, essa expressão, esse dito popular, teria tido origem lá na época, né, desse Brasil colonial, em que 20%, chamado quinto real, da produção de ouro das minas aqui da região, tinham que ir para Portugal ou para a coroa portuguesa, né? E eles pegavam todo esse ouro, derretiam numa fundição, colocavam numa espécie de forma, que eles criavam uns lingotes que iam para Portugal, né? E quando você tirava esse lingote, sempre sobrava um resíduo nas beiradas, né, da forma, né? Sobrava sempre um resíduo que era, ou seja, nessa beirada acabava se escondendo um resíduo de ouro, ou seja, e os mineiros que estavam ali na fundição, no final raspavam aquilo e de resíduo em resíduo eles iam amealhando ouro, né? Então, daí, diz a lenda, se gerou a expressão de que o mineiro come pelas beiradas. Outra expressão que talvez tenha tido origem aqui em Minas Gerais e no ciclo de ouro é a expressão o quinto dos infernos, né? Como os produtores, né, de ouro, aqueles que extraíam ouro, eram obrigados a entregar para a coroa portuguesa 20% de todo o ouro, que era um quinto ou quinto real, não é? Com o tempo, esse ouro amealhado pela coroa portuguesa ia para uma espécie de fundição, ficava lá num fogaréu para derreter e fazer os lingotes, né? E aí, como os mineiros ou paulistas que aqui exploravam essa área também tinham raiva de ter que mandar 20%, um quinto para a coroa portuguesa, que aliás foi estopim da Inconfidência Mineira, né? Eles falavam que aquilo era o quinto dos infernos, que eles tinham raiva de ter que dar 20% de todo o ouro extraído para a colônia portuguesa. O que é engraçado, né? Porque eles se revoltavam com 20% de tributos e hoje a carga tributária brasileira é de 34%, ou seja, a gente trocou o quinto dos infernos pelo terço dos infernos. Tiradentes era feliz e não sabia, né? E outra expressão também que veio derivada aqui das minas de ouro é nem tudo que reluz é ouro, que é um ditado popular para dizer que nem todo mundo que é muito cheio de adereços,
ou alguém que é muito charmoso, que tem uma embalagem bacana, necessariamente tem um conteúdo de valor, né? Isso se deriva porque nas minas aqui de extração, muitas vezes você se depara com algum material mais amarelado ou que brilha muito, mas que não necessariamente é ouro. Aliás, na maioria das vezes, quando você entra numa caverna, numa mina, esse material que brilha à primeira vista, raramente ele é ouro. Tiradentes, uma das coisas legais são essas vielas. Muito lá atrás, quase 300 anos no passado, dizem que essas vielas eram os caminhos dos escravos, porque os escravos não poderiam andar nas ruas principais da cidade. Então, muitas vezes, a alternativa que eles tinham eram os becos e vielas dessas cidades coloniais. E atrás de mim a gente tem o Chafariz São José. É um dos pontos turísticos mais tradicionais aqui de Tiradentes. E ele tem uma história interessante. 300 anos atrás, a população aqui desse vilarejo, onde hoje é Tiradentes, tinha um problema, que era o acesso à água potável, que eles tinham que buscar num poço, o Poço da Matriz. Foi por isso que os governantes da época, eles criaram, eles tiveram o projeto de fazer esse chafariz, que é de 1749, para dar acesso de maneira mais fácil à água potável para a população. Esse chafariz é cercado de algumas curiosidades e lendas, dizem que quem beber dessas águas terá amor, saúde, riqueza, ou então retornará sempre à cidade. Isso quase sempre é verdade. Eu já retornei à cidade, eu tenho amor, tenho saúde, só está faltando a riqueza. Que vejo flores em você. E esse aqui é o Museu Casa Padre Toledo. Aqui você tem alguns objetos de arte sacra, como esses castiçais, por exemplo. O barroco é o estilo predominante em toda a arte aqui do período colonial brasileiro, posteriormente já com a influência do rococó francês, mas sob uma leitura bem tropical, bem brasileira. Espero que você tenha gostado desse vídeo sobre a charmosíssima e mineira Tiradentes. Não deixe de curtir, faça seu comentário, você já veio a Tiradentes, gostaria de vir, o que você achou, o que você gosta mais de fazer aqui. E claro, não se esqueça de se inscrever, não apenas no nosso canal no YouTube, quanto também nas nossas outras redes sociais, no Facebook e no Instagram também. Eu te encontro pelo mundo. Tchau!